Jornal Manchete, em defesa do povo. Uma matéria de 5 minutos. 5 minutos, essa porra, não é nem visual. Portal da Manchete, a gente visitando aqui o bairro Irapuá, encontrei aqui, vim visitar um amigo, encontrei outro amigo, não foi nada programado. Encontramos aqui com o Joaquim Saraiva, chegando da caminhada tradicional que você faz, né? Rapaz, uma pergunta, vou pegar de surpresa. Como é que você vê o quadro hoje político, do cenário político para a presidência da República? Em primeiro lugar, eu quero dar um abraço a cada um dessas pessoas honradas, amigas de Floriano e região, e dizer o seguinte, que está passando a Semana Santa e vai começar, a partir de segunda-feira, vai começar o ano, costumo dizer. E você tocou num assunto importante. A questão política do Brasil tem dois candidatos que representam o mesmo segmento, que é o segmento chamado dos bancos. Quem manda no país é o setor empresarial, o setor bancário. E aí, os dois presidentes, o Lula e o Bolsonaro. Pelo lado, de certa forma, o Lula foi o melhor presidente que esse país teve no primeiro mandato que ele governou o Brasil. Ele deu oportunidade para o pobre, para o rico, tiveram a mesma oportunidade em relação à educação e cursos superiores. O Lula levou a comida e o pão para aqueles que mais precisavam. Tudo isso o Lula fez, ninguém pode tirar fora. Mas em contrapartida, o Lula, ele transferiu para o povo pobre, nos seus, e juntamente com o governo da Dilma, 14 anos que o PT governou o Brasil, eles transferiram de renda para quem mais precisa 368 bilhões de reais. Em contrapartida, para os banqueiros, para o setor dos bancos, ele transferiu 4 trilhões de reais para o sistema financeiro. Então Lula, para os trabalhadores, ele foi um padastro, para aqueles que precisam. E para os ricos, ele foi uma mãe. A realidade é essa. Mas, como ninguém nunca fez nada no país, para aqueles que mais necessitam, alguém fizer o pouquinho que faça, o povo fica agradecido, porque o nosso povo é generoso, o nosso povo agradece por tudo que a gente faz por eles. É por isso que o povo, hoje, botando na balança Lula e o Bolsonaro, o povo prefere o Lula, no momento prefere o outro. Agora, eu vejo que a eleição não começou, tem muita coisa para acontecer. Ninguém pode querer dizer que a eleição já está ganha. Nós já vimos muitas pessoas ganharem a eleição na reta final. Então eu acredito que pode ter uma mudança. Vem um candidato, vem outros candidatos, aí vem o Ciro, pode vir o Dória, pode vir outros candidatos e tumultuar o meio de campo e depois pode surgir outro candidato, esse candidato poderá vir vencer. Então esse é o quadro nacional. O quadro estadual é uma coisa mais interessante. Nós temos hoje o Silvio Mendes, o candidato mais visto, que é o ex-prefeito Teresina, e temos o Rafael, que é o candidato do governo do estado. Então são dois candidatos. Essa eleição não está definida. Pela primeira vez no estado nos últimos 20 anos, que vem aqui do Elto para cá de 2002 para 2022, são 20 anos, só teve uma eleição que teve segundo turno, que foi aquela de Wilson Martins contra o Silvio Mendes em 2010, que os dois foram para o segundo turno e o Wilson Martins ganhou. As outras, o Elton ganhou todas as 4 eleições, que ele ganhou aqui 16 anos, que ele é governador, e sempre ganhou no primeiro turno. Mas agora vai ter segundo turno. E é bom que mesmo quando tiver os dois candidatos, dá para as pessoas analisarem em quem será o melhor. Vou lhe fazer uma pergunta, você responde se quiser. Como você vê em termos do país, em termos do presidente atual, claro, né, Bolsonaro, o seu comando, como você vê, analisa o comando dele para o nosso país? Olha, o Bolsonaro, ele é um presidente que ele ganhou uma eleição, o povo com ódio do PT.
Eu estou sendo verdadeiro. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes. No segundo, eu votei no Bolsonaro. Por que eu votei nele? Porque ele tinha aquela proposta da família, aquela proposta de moralizar, de combate à corrupção, que ele ia transformar o Brasil num país realmente com mais seriedade, com dinheiro público, e eu acreditei nele. Mas um ano depois que ele tomou conta do país, que ele governou o país, eu percebi que eu fiz um péssimo negócio. Depois você complementa. Eu também me enganei com isso. Com 3 meses eu já vi quem o cara era. Pronto. Pois é, então você, como eu e milhares de brasileiros, se iludiram com o Bolsonaro. Foi ilusão. Uma ilusão que nós fizemos e hoje nós estamos pagando caro por essa ilusão. A verdade é essa. Porque no segundo turno poderia ter todos os defeitos, mas é melhor ter mantido a manutenção do Haddad governar o país, ter votado nele, mas gente, no momento a gente fica cego. Eu peço até desculpa ao povo brasileiro de eu ter votado no Bolsonaro. Eu não faço mais isso. A verdade é essa. Um erro que eu cometi, não quero cometer duas vezes. Então, o nosso país está esculhambado. O homem disse que não pode, que ele não é culpado do aumento da gasolina. E quem é que é o culpado? Ele disse que não é culpado da inflação. E quem é que é o culpado? Quando a gente vota no presidente, é para ele cuidar da inflação, é para ele baratear os preços para aqueles que menos ganham poder ter o sustento da sua mesa. Essa é a realidade. O presidente da República é para isso. O presidente é para fazer uma lei que beneficie aqueles mais necessitados. Essa é a questão. E o presidente Bolsonaro foi 28 anos deputado federal. Ele já conhecia o Congresso. Não venha dizer que o... Não, ele já foi 28 anos de deputado federal. Então ele conhece aquele Congresso mais do que todo mundo. Eu nunca me elegi deputado, mas eu trabalhei 20 anos na Câmara, eu sei como é que funciona. E eu não era deputado, mas eu convivia com um deputado amigo meu, e a gente estava junto, e eu convivi com ele e sei como é que funciona. Não é fácil dizer que vai governar o Brasil e vai governar um estado ou vai governar um município sem a Câmara ou sem a Assembleia e sem o Congresso. É complicado. Agora, a gente tem que ter pulso forte. Eu vejo que o Wellington Dias nunca fez maioria na Assembleia e sempre teve os 28 deputados. Aqui em Floriano já teve esse mesmo exemplo. O prefeito aqui nunca fez agora a maioria, mas perdeu, e a maioria por falta de incompetência por parte dele, do ex-prefeito. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Brasil nosso está em maus caminhos. É necessário que saia do discurso Bolsonaro e assuma e diga para o povo brasileiro: olha, a gasolina aumenta porque não tem capacidade de baixar o preço, porque quem governa a pasta é os banqueiros e a meia dúzia de acionistas que o Lula, que o Fernando Henrique Cardoso começou a privatização na BR Distribuidora, que é a que traz a gasolina para a bomba, para nós abastecer o carro e nossa moto. E o Lula deu início à privatização, privatizou. E o Temer, que era vice da Dilma, fez um acordo de dolarizar. Só para você ter uma ideia, um barril de petróleo chega para a gente na bomba em torno de 30 dólares. 30 dólares. Se nós botar um aumento de 6%, que é o que todos ganham, daria em torno de, vamos botar 40 dólares o barril de petróleo. Daria para nós vender uma gasolina abaixo de R$3 o litro. Sabe o que ocorre? O senhor Temer assinou um acordo e o Bolsonaro deu continuidade como o Brasil não produzisse o petróleo. E sim, que fosse igual ao País Baixo, que é a Holanda, por exemplo, que produz o petróleo, a Holanda, que não produz, e nós estamos pagando R$105 no barril de petróleo. Não justifica isso. O gás de gasolina, o gás de cozinha, R$120 um botijão. E isso o presidente tem que cuidar. Ele dizer que está dando R$50 para quem precisa. Isso não é isso que alguém quer. Ninguém quer esmola. A gente quer pegar o nosso dinheiro e comprar. O poder de compra no governo Lula, que é uma grande qualidade, chegou a 350 dólares. O que é em torno hoje daria em torno de R$1.650. Salário mínimo. Hoje o salário mínimo está custando 200 e poucos dólares. Se eu não me engano, é 230 dólares. Ou seja, 200 dólares tivemos um prejuízo a menos do que do governo Dilma para cá, que são 6 anos de governo. 6 anos. Então, o Brasil precisa de uma mudança.
Agora, a mudança, nós temos vários candidatos. Não vamos se empolgar para votar no mais ruim ou votar no menos ruim. Vamos optar, pelo menos no primeiro turno, ver alguém que possa ir para não botar os dois ruins e os dois mais ruins ainda. A resposta é sua. Nosso esclarecimento final, você ter nos atendido o Portal da Manchete. Só uma palavra, que não se repita ser enganado por mentirinha, né? Com certeza. Por favor, veja que o presidente cuida do salário, cuida da gestão do nosso país. O país nosso, dá só um exemplo para finalizar. Os Estados Unidos tem uma grande reserva de petróleo. Os Estados Unidos começou a aumentar o combustível lá. Ele pegou a reserva de petróleo que ele tinha nos Estados Unidos, a reserva de petróleo que ele tem, porque a empresa dos Estados Unidos só tem 3 países do mundo que é privada, que cuida da energia e do petróleo. Arábia Saudita, Estados Unidos, e eu não me recordo outro nome, eu não estou me lembrando. Só são 3. Os outros, toda essa companhia que cuida de energia, dentro da energia, como o petróleo, é estatal. Vou só dar um exemplo. Tu imagina se a Rússia, se o petróleo da Rússia ou da própria... quando o país lá... Quando o país está em guerra com a Rússia? Ucrânia. A Ucrânia, se fosse uma empresa privada, eles não iam fornecer o combustível. Então imagina o Brasil, se amanhã entrar em guerra com qualquer país, que a empresa que comprou a Petrobras seja uma privada, por exemplo, ela vai puxar sardinha para o país deles. Não vai fornecer combustível para os tanques, não vai fornecer combustível para os aviões. Nós estamos derrotados, não é verdade ou não é? Então o combustível é uma coisa estratégica, ela não pode ser privada, tem que ser pública. Então, vamos esquecer conversas, blá blá blá, e vamos acordar para a nossa vida que nós temos uma eleição importante, que nós vamos mudar o Congresso, governadores e Assembleias Legislativas. Vamos mudar um pouco, vamos pensar, porque o seu voto vale uma gestão péssima ou uma gestão boa. O que estamos passando, né? É o que nós estamos vivendo hoje. O entrevistado é você, mas eu estou respondendo por mim, sabe? Me ajude. Tá bom. Muito obrigado, viu, Joaquim? Muito sucesso na sua carreira. Sim, só uma pergunta. Você vai ser candidato a algo? Vou, eu sempre sou candidato, sabe por quê? Porque eu costumo dizer, eu boto minhas ideias. A única maneira que eu tenho de fazer com que o povo do Piauí conheça minhas ideias e mostrar o meu pensamento é através da política. E eu digo sempre, um dia a gente consegue. Eu não sei que dia vai ser próximo, mas que a gente sempre sonha que será na próxima. Muito obrigado. Bom. Vamos ver. Bom. Você em primeiro lugar.